Ney Day hoje? É? Dia de Neymar? Tá empolgado, Jorgito? Sendo bem sério, você acredita? Não, eu acho que o Santos, inclusive, ele já deveria ter perdido o jogo da Vila Belmiro pro CRB. Ele escapa da derrota num pênalti que o Brasão defende no final. Eu acho que é um jogo em que o Santos tem muito mais risco de eliminação do que chance de classificação. Não acredito hoje numa classificação do Santos, pode acontecer, né? Porque nós estamos falando, apesar de tudo, de um time de Série A que tem uma folha altíssima, uma das 5 maiores folhas da Série A do Campeonato Brasileiro, contra um time da Série B. E estamos falando da volta do Neymar. Eu acho que se empolgar com a volta do Neymar, assim, eu acho que isso vai acontecer dependendo do que o Neymar mostrar nos próximos jogos. Porque é muito mais ponto de interrogação. E é curioso, né? Porque assim, faz tempo, né? Não estamos falando de semanas nem meses, nós estamos falando de anos em que sempre, quando se fala de Neymar, é ponto de interrogação. Como é que o Neymar vai voltar? Como é que o Neymar estará? Como é que o Neymar vai suportar a maratona? Neymar vai suportar? Hoje tem um gramado aparentemente pesado lá no Rei Pelé, tá chovendo a semana inteira em Maceió, chovendo muito, muitos transtornos na cidade. Ontem eu vi algumas imagens lá do pessoal, né, cuidando do gramado para tentar lá drenar, porque continua chovendo muito. Então é um jogo de provavelmente gramado pesado, né, pressão em cima do Santos, um jogo físico, e precisa ver em que condições o Neymar vai entrar. Acho muito difícil uma classificação do Santos hoje e muito difícil imaginar que o Neymar vai voltar depois de mais uma lesão, arrebentando com o jogo hoje no Rei Pelé. Fala-se que ele vai para ficar no banco e entrar em caso de extremo desespero. Então, mas aí o famoso se precisar. Se Então, for mas assim, ele tem que começar jogando. Então, o Leozinho, ele gravou um vídeo, nosso Léo Ferreira, ele falou, pô, caso de desespero, então, pô, bota agora o cara pra jogar, titular, pô. O ano do Santos é de desespero, né? Não é só o jogo de hoje. A sensação que eu tenho, cara, é que a gente tem vivido nessa relação com o Neymar, como torcedor brasileiro, todo mundo, obviamente, que é brasileiro, quer ver o Neymar bem. Só que ele tem nos entregado argumentos pra gente achar muito o contrário. Mas achar que não vai acontecer mais. Que não vai acontecer. Hã? Quais argumentos? O histórico de lesão, algumas atitudes fora de campo também. É que eu acho que a atitude fora de campo tá fora disso, eu pelo menos penso. Eu acho que gera um desconforto. Passa uma noção de descompromisso. Exatamente. Eu ficaria desconfortável se fosse torcedor do Santos, como não é o caso. Mas o sentimento que a gente tem do Neymar, pelo menos eu tenho esse sentimento. Sabe quando você quer comprar uma parada? Importante, assim, fala, pô, eu vou ter isso aqui, esse é o mês. E esse processo na busca para você comprar é muito legal. Pô, guardei um dinheiro aqui, nossa, muito legal. Aí você compra e fala, pô, nem era tudo isso, tá ligado? Porque passa rápido. A ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Isso aí é filosófico, irmão. Você tá mais preocupado com o dia que você vai ter do que quando você tem, de fato. Mas a grande questão... mas também tem o lado contrário, né? Que o cara fala que não importa o fim, mas sim a jornada. Caminho. Esse é o saudável, né? A felicidade está no caminho. Então, mas no caso do futebol... O mesmo olho que vê o ter, o possuir, pode, se quiser, olhar entendo. e, né, o importante é a jornada, não o final. Mas no caso do futebol precisa do resultado, né? Claro. Precisa do resultado. Esse que a jornada é muito uma delícia. Quando eu vejo o vídeo do Neymar treinando... Tá lá tratando, fazendo fisioterapia. Agora é monstro, vai voltar daquele jeito, Hulk, pá, sei o quê. Aí volta, lesãozinha. Eu, pelo menos, é o sentimento que eu tenho. Mas eu acho que tem um ponto. Eu acho que o Neymar acaba trazendo muito a análise. Por que é o Neymar? Mas falando de Santos, hoje é um jogo... muita gente tá tratando o Santos como eliminado já, né? O Santos acabou, não ganhou em casa. Não. Eu acho que é cedo. Tem jogo pra ser jogado. O jogo é jogado, lambaria pescado. Eu acho que dá pra esperar um pouco o que a gente vai ver hoje no campo. E, verdade seja dita, com os jogadores que o Santos colocará em campo, sem o Neymar, tá? O Santos deveria ter um trabalho minimamente organizado para eliminar o Série B. O Santos vai colocar em campo jogadores, tem jogador campeão de Libertadores, tem jogador de Série A há muitos anos, jogador que jogou na Europa. Não tem, cara... Jogador de 10 milhões de euros. Jogador de 10 milhões de euros. Não dá pra gente achar que esse Santos também virou o Ibis. Não é, com todo respeito ao Ibis, obviamente. Mas não virou. Só que existe um trabalho... Ele tem um elenco de Série A, mas ele não tem o futebol de Série A. Então, isso vai chegar. Só que tem um trabalho que começa na diretoria, porque também é muito fácil, né? A gente só fala de Neymar, a gente só fala de João Basso, a gente só fala de Brasão, a gente não fala do Marcelo Teixeira, gente. Perfeito. De uma organização, de um trabalho pífio em 2025, esse é um que problema. Gastou um dinheiro que em vários momentos o Santos não tem pra montar um elenco problemático.
que se esconde na hora que precisa falar, que a gestão do clube é péssima nesse momento. A gente fala de administrações passadas, mas tem que falar do Marcelo Teixeira também. Que mentiu pro torcedor no ano passado, quando ficou 2 meses para contratar o técnico, dizendo que já tinha técnico contratado e não tinha. E era uma mentira. Era uma mentira. E isso respinga no campo. Quando a gente vê um Santos enfrentar o CRB, um time de Série B vai jogar fora de casa, e a percepção geral é, sei não, hein? Acho que o Santos não passa hoje não. Claro que a gente vai falar de treinador, é claro que a gente vai falar de jogador, mas a gente precisa falar dessa gestão, que é uma gestão patética em 2025 até agora. O ponto aí que é mais grave no sentido do Santos pra mim, é que é o seguinte, imagina que não tem o Neymar, se não tivesse o Neymar, tá? Imagina. Para hoje? Não, para sempre. Pra se vida, o Neymar não contexto, estivesse, se o Neymar não estivesse no Santos, com esse cenário, era alerta do alerta do alerta do alerta, Fernando, vai dar merda. Perfeito? Como tem o Neymar, fica aquilo. Tá ruim pra caramba, mas tem o Neymar pra melhorar. Porque a situação do Santos, ela é gravíssima, irmão. Ela tem 5 pontos no campeonato. Pra fazer, talvez, um bate-volta na Série B. 5 de 27, irmão. Então, assim, é que talvez eu acho que a presença do Neymar esteja dando uma amenizada numa situação que é gravíssima, porque então, você fica. Mas ameniza... Em algum momento vai ter o Neymar, só que até agora não teve. Então, né? porque uma amenizada do ponto de vista da esperança, de crença. Da esperança, né? Gravíssima, Tomara, perigosíssima. Claro. É uma amenizada perigosíssima. Baseada só em porque fé. deveria já estar com o alerta ligado, com ou sem o Neymar, dizer, gente, tem que fazer uma mudança radical agora, não é para amanhã, não é para esperar o Mundial. Porque tem muita gente, tem muito clube se escorando na pausa do Mundial e vai chegar lá já talvez rebaixado. O esporte é um deles. Então, assim... A crise institucional é 100% essa. Exatamente, porque tu vai falar, o Santos não pode se dar o luxo de esperar o Mundial, ele tem que reagir hoje. Porque senão, se chegar no Mundial, toma mais 3 lambadas, vai chegar no Mundial com 8 pontos, pô, vai fazer o quê? Vai ter que fazer campanha de campeão pra se salvar, pô, depois do Mundial. Então, assim... Eu acho que em alguns momentos, ter o Neymar tá meio que deixando nebulosa a situação do Santos. Ela é gravíssima com ou sem o Neymar. E até agora é sem o Neymar. Porque o Neymar jogou os 7 jogos do Paulista e depois não jogou mais. E você não tem fora nenhuma do que garantia que você vai ter o Neymar também. Você acredita que você vai ter. É fé, é pura fé. Porque a gente tá vendo agora até, inclusive, nesse momento, o Neymar machucado. Você não tem nenhuma garantia. E nesse cenário que a gente tá falando... de quarta domingo, o Brasileirão vai ficar uma loucura. Mais pra frente, você vai precisar do Neymar, no mínimo, no barato, uma vez por semana. Que teoria tem que estar, né? Tem, jogador profissional tem que estar uma vez por semana. Espera, mas né? você garante? Você bota um dinheiro que o Neymar vai estar disponível uma vez por semana no segundo semestre? Não dá pra garantir. Até agora não. Infelizmente não dá pra garantir. Filho. Essa linha do BS, ela é muito boa mesmo, cara. Nesse sentido da urgência. E aí, eu acho, né? Pra piorar, contrata um técnico que não, pra mim, não tinha que estar nesse momento com esse senso de urgência. Mas, Vitor, o Santos não consegue contratar técnico. Mas não é possível que consegue pegar um... O Santos sonhou com o Tite, o Santos sonhou com Dorival, Renato, Luiz Castro, Diniz. Diniz não consegue. Não consegue. Com todo respeito ao Kleber Xavier, quando eu digo isso, eu não estou querendo diminuir o Kleber Xavier, sim. De jeito nenhum. É um cara que esteve numa comissão técnica que participou de 2 Copas do Mundo. O cara que tem conteúdo. Tem você para pra ver ele falando, teórico do Kleber Xavier. Pô, pra esse muita momento coisa. é difícil. Mas hoje ele é um técnico de início de carreira, cara. Ele não é um técnico de primeira prateleira, nem de segunda. Nem de segunda. Mas é o que o Santos pode contratar. E mesmo assim, se você olhar técnicos de segunda prateleira, entre aspas, por exemplo, Léo Condé, que faz um ótimo trabalho, excelente trabalho no Ceará. Eu tenho dúvida se eu largaria. Um trabalho o Ceará pelo Santos. Eu tenho dúvida. De jeito nenhum. De verdade, eu tenho muita dúvida. Eu acho que eu não largaria. Porque, cara, você tem um trabalho estruturado... Tanto é que vários ou não largaram ou negaram. O Diniz falou, não vou. E foi pro Vasco 3 semanas depois. E é por isso que a gente tem que falar do Marcelo Teixeira, porque a crise institucional faz isso. Você passa a não ter os melhores treinadores, você passa a não ter os melhores jogadores, o seu clube é uma loucura. Ser considerado. Você não passa a ser respeitado. A verdade é o seguinte, você perde o local de respeito dos profissionais do mercado, pô. O movimento até que aconteceu aqui, para mostrar que não é só com o Santos também, mas que quem passou por isso foi o Corinthians. O Vojvoda recebeu proposta, não quis largar, porque ele entendia que o Fortaleza, o projeto era muito mais estruturado que o Corinthians. É que aí é que eu acho tô falando assim, acontece também com outros clubes, né? Porque... Não, tudo bem, mas uma coisa é você querer tirar o Vojvoda. Mas o Dorival aceitou ir pro Corinthians, ele ficou segurando lá para ir pro Corinthians. Então, assim, é totalmente diferente, né? Sim. O Santos foi negado
por treinadores de vários perfis, de vários momentos, para treinador empregado, para treinador desempregado, de vários preços, de várias fases. Foi negado por todo mundo, cara. Isso diz muito, né? É grave. Isso diz muito, cara. Mas dito isso, eu não trato o Santos como eliminado, não. Acho que tem jogo pra ser Não, eu jogado. também Acho que Não, mesmo claro sem que o Neymar, não. o Santos pode se classificar hoje. Eu também, é claro que De pode. onde o adversário fica complicado, um gramado complicado, mas acho que pode passar. Tem um goleiro, baita de um goleiro, né? Faz diferença. Que manteve o Santos vivo, né? Que pegou o pênalti nos acréscimos na Vila Cara, Belmiro. mata-mata, você tem um grande goleiro, faz muita diferença. Muita Olha o Léo Jardim, coisa. que ele fez com o Vasco.